E, a grosso modo, nós podemos divisar hoje, no quadro das ideias pedagógicas, pelo menos 3 grandes tendências. Uma tendência, vamos dizer assim, mais neoliberal, né? Uma tendência assim, mais socializante, aí passa pelo Marx, pelo Vygotsky, passa também um pouco pelo Paulo Freire, embora Paulo Freire no início não era um marxista, Paulo Freire era um cristão, né? Paulo Freire pertencia a um movimento mundial das igrejas, né? Mas é uma tendência mais socializante. E a terceira tendência é a tendência religiosa, que hoje tem um papel impressionante na educação em todas as partes. Em países, por exemplo, do mundo árabe, daqueles segmentos religiosos monopolizam a educação até hoje. É um negócio assim impressionante. O Alcorão está de pé lá como Bíblia ainda pedagógica, né? E na estruturação assim, de uma escola nós não podemos deixar de lado porque a religião está aí. O sistema preventivo Dom Bosco, ele é o que rege toda a rede salesiana. São os princípios, as diretrizes em que nós trabalhamos, firmamos. Esse sistema ele é baseado em 3 pilares: a razão, a religião e a amorevoleza. A razão, a gente trabalha o conhecimento. Associado a esse conhecimento é a sua integração, é o ser humano ali, mas não só pensando em conteúdos, é o aluno sendo protagonista do seu conhecimento. Ele busca a parte crítica, a parte criativa e para isso, no futuro, ele ser um cidadão crítico, ético, participativo nessa sociedade em que ele está inserido. Já a religião, na escola nós temos alunos que são de várias religiões e nós precisamos pensar que é importante sim trabalharmos dentro da religião católica, mas os valores humanos, que serve para a formação de qualquer jovem hoje. O terceiro pilar é a amorevoleza. Essa é uma palavra italiana, que assim, não tem uma tradução para ela, mas ela significa afeto. E para nós, esse afeto está muito associado à acolhida. Então, nós acolhemos os nossos alunos da melhor maneira possível. Eu quero cantar uma musiquinha antes de começar a acolhida. A hora chegou. Isso, enquanto essa organização, nas mochilas. Agora sim. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Ótimo. Hoje a tia Val vai contar uma historinha bem legal sobre riqueza e pobreza. Nós precisamos sim ensinar, mas ensinar com vontade, ensinar acolhendo, ensinar trazendo assim aquele amor que o menino necessita quando está aqui na escola. Essa acolhida ela é um marco muito importante na nossa escola. Nós sempre estamos ali dando o limite que ele precisa, mas também com docilidade, né? Mostrando para ele que ele é amado. Tudo depende da maneira como você olha para as coisas. A ideia da educação por princípios é trabalhar aquilo que a Bíblia trabalha. A Bíblia trabalha princípios, né? A Bíblia não trabalha regrinhas. A gente vai trabalhar dentro desses princípios bíblicos, que é autogoverno, que é você amar o próximo, que é você ter o conhecimento da palavra de Deus, a soberania de Deus, que Deus é o Senhor de todas as coisas. Então nós trabalharemos com esses princípios durante o ano e em toda a escola. A ideia que a escola esteja pautada na Bíblia. De um professor, um funcionário, poder pegar a Bíblia e encaixar em algo que ele está ensinando ali, né? A Bíblia ela é esse princípio. Poderia resumir a educação por princípios, nós usamos a Bíblia em tudo.
A Bíblia vai ser o nosso livro mesmo na escola, tornando a escola mais confessional e mais bíblica. Amém. Olha só, existia um homem, eu vou mostrar a figura para todo mundo. Aí depois de 10 anos... A ideia não é trazer esse choque, né? Não é atrapalhar o currículo do aluno, mas sim mostrar para o aluno que a Bíblia está inserida nisso também. Poder pegar uma parte da história, como a história de Jesus, e a história de Jesus está na humanidade. E estudar isso. A ideia não é colocar isso no currículo de ensino, mas que o professor possa usar, mostrar que a Bíblia também pode ser usada nessa matéria que ele está dando, ou pegar a Bíblia para aplicar em um contexto e poder usar a palavra do Senhor. Não de confrontar essa parte, a história, e essa parte, a Bíblia, não. É de auxílio. A mão pro amigo, vamos orar e agradecer ao Papai do Céu. Você me deu uma nova vida, me deu um novo nome. Obrigado porque o teu sangue me lavou de todo pecado. Os valores inerentes à crença daquela igreja, elas permeiam o dia a dia da escola. Uma escola laica, ela segue princípios pedagógicos, filosóficos de uma certa neutralidade. Então, a escola confessional, para muito além do ensino religioso que é ministrado, vive no dia a dia uma prática que a identifica com os valores que se acredita dentro da igreja. Independente de qualquer religião, o nosso conceito antropológico, o conceito de pessoa, diz que todos nós temos uma dimensão espiritual, que nós precisamos transcender, nós precisamos, para nos realizarmos, para nós produzirmos sentido, nós precisamos ir em direção a um projeto, a uma causa ou a uma missão. Então essa dimensão da espiritualidade, que num primeiro momento não tem nada a ver com religiões, nós trabalhamos nas nossas instituições e trabalhamos com todo mundo. Porque independente de quem tem religião ou não, de quem acredita num Deus ou não, todo ser humano tem essa necessidade de transcender-se. Isto também é um conceito de espiritualidade. O mundo grego era um mundo aberto ao desconhecido. O mundo medieval, com a predominância da igreja, é um mundo convergente. Se a gente perguntar onde está a matriz do conhecimento no mundo medieval? Na igreja. E a igreja não gostava muito de alguns pensadores gregos, que eram vistos como profanos. Os gregos, nesse período, eles começaram então a sair desse mundo mítico da época de Homero. Por isso eles foram considerados os fundadores da racionalidade. Então eles queriam dizer o seguinte: olha, é possível, pelo caminho da ciência, conhecer a natureza. O mundo romano não foi tão brilhante assim quanto os gregos. Teve coisas fantásticas no plano do direito, né? Mas o mundo romano fez uma coisa fundamental, né? Propagou o conhecimento grego pelo mundo, disseminou, deu uma grande contribuição, né? Bom, mas aí nós vamos ter, já da nossa era, um grande acontecimento que é o nascimento de Cristo. Então nós tínhamos uma paideia grega. Com Cristo, toda a luta do cristianismo, que vai ter o seu desfecho final por volta do ano 300 depois de Cristo em Roma, quando Roma começa a adotar o cristianismo. Daí por diante, a igreja na Idade Média vai ter uma predominância em tudo. A Idade Média é uma idade realmente da igreja. A igreja precisava educar, porque nós tínhamos bispos analfabetos, que não sabiam ler nem escrever. Se estruturas de escolas, inclusive escolas monacais, nas abadias, etc. O próprio surgimento das universidades, da primeira universidade, a de Bolonha, aí por volta de 1160, depois a de Paris, de 1210, surge realmente nos braços também da igreja, né? No século XVII, onde a educação era para poucos, para privilegiados, e o La Salle inova. Ele começa, por exemplo, com a educação em salas comuns.
e sai daquele esquema que o tutor vai na casa da família atender o burguês, mas numa atitude de inclusão. Hoje nós falamos muito de inclusão, hoje nós falamos de mentoria, de trabalho colegiado. Na época, o La Salle pegava um aluno que mais se destacava, ou que estava mais avançado nos estudos, e ele era tutor numa sala multidisciplinar. Esse aluno conduzia um pequeno grupo. Ou seja, a La Salle já começa com um modelo de educação inclusiva. Para a época, os alunos franceses aprendiam o latim, ele começa a ensinar o francês para que as pessoas, falando bem o francês e escrevendo o francês, pudessem ter condições de concorrer no mercado de trabalho na época. No caso das igrejas protestantes, o surgimento delas dá-se justamente com a Reforma Protestante, né, 1517, e com Martim Lutero, que serve em boa medida de fonte de inspiração para todas essas igrejas que atuam na educação no Brasil, as igrejas protestantes. Amém. Vamos orar? Vamos todos colocarem de pé, por favor. Vamos orar pelo Espírito Santo, né? Para o nosso Deus triuno, para que Ele nos abençoe. Santificado seja o vosso nome. É importante que nessa narrativa da educação brasileira, a educação católica começa com o Brasil. Nós estamos aqui chegando com os jesuítas, estamos há mais de 500 anos fazendo educação, desde a educação básica, educação formal, informal, educação na cidade, educação no campo, educação para a formação de lideranças. Então nós temos um histórico que acompanha, mesmo antes de o governo chegar, em inúmeras regiões, lá os católicos estiveram e estão, como hoje nós estamos no meio da Amazônia, em alguns espaços onde o poder instituído não chegou, as escolas do governo ainda não chegaram, lá nós temos ou uma escola católica, ou uma obra social, ou, no mínimo, um posto de saúde que procura dar essa formação que nós chamamos integral e integradora para a nossa comunidade brasileira. No meu entendimento, por a gente estar no Estado laico, a gente não pode ter, em escolas públicas, uma obrigatoriedade de que se ensine uma religião só, né? É perfeitamente permitido que se ensine religiões, né? Na verdade, isso são disciplinas que tem, né, em várias escolas, mas quando a gente trata de escolher uma só para ensinar no ambiente público, né, que é financiado pelo Estado, isso deveria respeitar a diversidade que existe no país, né? Quando falar de religião, a gente falar das religiões, né? Até porque possivelmente os alunos, as alunas que estejam nesse espaço educacional representem essa diversidade da população brasileira. Os nossos documentos dizem da riqueza do diálogo entre as diferentes culturas que vão cuidar desta casa comum, o planeta Terra. Então, iluminados muito nos últimos anos pela pedagogia do Papa Francisco, que ele nos incita muito a essa pedagogia do diálogo, essa riqueza da multi-inter-transculturalidade. Então nós procuramos nas nossas escolas, para fazer jus ao termo católico, que significa universal, acolher a todos, não fazer diferença nenhuma, mas acolher a todos como pessoas e ali promover a vida e respeitar as diferenças. Contudo, essa educação católica que acolhe a todos, ela se dá o direito de apresentar os valores cristãos, ela se dá o direito de apresentar uma proposta de evangelização. O empoderamento está na população. Então eu
entendo que o pai, o responsável, ele tem que ter o poder dentro da escola, ele tem que ter a voz ativa dentro da escola. Então, isso para mim que é o mais importante. O importante é aquela escola ter a característica daquela comunidade que frequenta e atender aquela comunidade culturalmente. Então, e nós vamos estar trazendo muitas outras questões, né? Então, assim, se é uma comunidade que é uma comunidade religiosa, qual é o problema de ter uma educação religiosa voltada para aquela comunidade? Mas aquela comunidade, ela tem que estar aceitando aquilo. O tema da aula hoje no ensino religioso é a casa sobre a rocha. O ensino religioso, ele passa a ser tarefa das igrejas, se as igrejas desejarem. Ou seja, o STF autorizou o ensino religioso confessional. Mas justamente não se deve confundir ensino religioso com ensino confessional, ou uma escola confessional. A escola confessional é uma organização com natureza própria que atua para muito além do que seria uma aula de ensino religioso. Toda a sua confissão, toda a sua crença, ela perpassa o dia a dia da escola. Algumas pessoas, eu chamo de falsos profetas, eles se utilizam da religião, da fé do povo e das suas necessidades mais íntimas e subjetivas para construir um projeto de poder na sociedade. E hoje eu vejo diferentes manifestações, assim, quando esse poder tenta ser traduzido e utilizado através da religião. Uma delas é de dizer que é a religião que justifica que eu não goste que o professor aborde determinado tema em sala de aula. Por exemplo, quando você fala da teoria da evolução, supostamente em contraposição ao criacionismo. Peraí, são coisas diferentes. Uma coisa é a ciência, é o estudo que vai ser cobrado dessa criança, se ela for fazer Enem, se ela for fazer vestibular, se ela entrar no mercado de trabalho. Isso não impede que ela ou a sua família tenham a fé, a religião, a crença que elas quiserem, mas não dar esse estudo para a criança é privá-la de um direito fundamental, que é o direito à educação, ao conhecimento, ao desenvolvimento pleno. E há uma desigualdade. Então, as crianças sem religião podem conhecer a teoria da evolução e as crianças com religião não podem? Não dá para ter essa desigualdade. A nossa Constituição não permite. Mas aí você acaba criando uma segmentação social desde a infância, fazer com que a escola seja um espaço de conflito, ao invés de ser um espaço de socialização, desenvolvimento e conhecimento das diferentes áreas. Quando a gente fala de uma opção da população, que a opção da população tem uma escola religiosa, e qual religião seja, porque a gente tem que lembrar que o nosso Estado é laico. Ele não faz a preferência para nenhuma religião, mas o Estado reconhece que a população tem religião, e a religião são todas, então isso que é importante a gente colocar aqui. Nós não estamos falando de uma nem de duas, nós estamos falando de todas, inclusive as religiões afrodescendentes também. E é importante que essa população ela faça essa escolha. O ensino religioso hoje ele não é visto como uma catequese, mas ele é visto como uma área do conhecimento, uma grande área, né, ligada aí às ciências humanas, e isso que é importante. E dentro desse ensino religioso é preciso mostrar a importância de acreditar num ser superior, né, acreditar em Deus e trabalhar com esses jovens os valores humanos, porque estão muito perdidos, né? Os nossos jovens estão sendo muito intolerantes. Aliás, não só os jovens, nós estamos vivendo uma sociedade que é muito intolerante, né? É tudo muito imediatista e nem sempre essa é a realidade. Então, seria muito interessante que esse ensino fosse voltado para os valores humanos. Como nós vivemos em pastoral, né? Nós também oferecemos a catequese e a crisma para os nossos alunos. E, ligado ao pedagógico, nós temos a articulação da juventude salesiana, que é um trabalho muito bonito, que é oferecido a partir do 6º ano e todos os nossos alunos podem participar. Nessa articulação, nós trabalhamos aí a parte cultural, então nós temos uma banda, nós temos iniciação ao violão, nós temos dança, nós temos teatro e os meninos podem escolher o que fazer. E associado a isso, nós temos o esporte, porque para Dom Bosco, a educação, para ela ser integrada, ela acontece no pátio. As correntes pedagógicas, ou a forma de ministrar o ensino na prática diária,
ela atende a certas convicções que os pedagogos no ambiente escolar decidem. Então, não há uma determinada corrente pedagógica que represente a unanimidade no espaço do ensino confessional ou das escolas confessionais. O que existe, sim, é o além daquilo, que é o que a torna confessional. Certas práticas, ritos, presença da capelania, as próprias lideranças que estão lá, é isso que torna essa escola com um caráter diferente, mas não é a prática pedagógica em si, porque, como dizia, esta é uma obrigatoriedade da escola. A escola, ela tem determinados requisitos a cumprir, sendo ela confessional, laica ou agnóstica, um mínimo que elas precisam atender para que elas possam ser reconhecidas pelo Estado como instituição de ensino. Em nome de Jesus. Amém. A ideia é que a capelania ensine a palavra de Deus e, ao mesmo tempo, auxilie a escola, os coordenadores, nessa ideia da disciplina, dos princípios bíblicos. Um conselheiro, né? Discipulo, prego nos cultos especiais que nós temos, o culto dos pais, nós temos cultos das mães, culto de Páscoa, vários cultos, e eu sempre prego nesses cultos, escrevo devocionais. Que o Senhor nos ajude cada pai, cada mãe aqui, a fazer da tua casa uma igreja. O serviço de capelania é a presença de um ministro religioso no ambiente escolar, que atua com os alunos, que atua com os profissionais, que atuam com as famílias, então oferecendo reflexões, meditações, escrevendo textos que chegam então às famílias. Isso é uma das marcas fortes, uma das características mais marcantes, eu diria, justamente de uma escola confessional. É a presença da igreja dentro do ambiente escolar confessional. Eu corrijo e disciplino aqueles que amo. O ensino confessional não é um ensino muito tradicional, voltado para aquele peso para o crescimento intelectual do ser humano. O ensino confessional, muitas vezes, ele deixa a aprendizagem, o conhecimento mais leve. E é isso que a gente trabalha. A escola trabalha com muitos projetos, os projetos trazem assim autonomia e, ao mesmo tempo, a ressignificação dessas crianças e desses jovens dentro daquilo que ela vai atuar futuramente. Eu fico lá quietinha algumas vezes, aí ela assusta e fica muito bravo comigo, quer bater. Mas aí isso daí é uma travessura, né? Nossa, isso é uma travessura. Quando alguém opta por uma escola confessional, ele sabe o tipo de ensino que ele vai encontrar lá. E registre-se que o tipo de ensino que está lá, ele não se afasta ou ele não deixa de cumprir aquilo que a legislação brasileira impõe. Então, hoje nós falamos em base nacional curricular comum, em conteúdos mínimos. Todos esses conteúdos, eles são trabalhados na escola. Então, nenhuma criança, adolescente, fica sem este conteúdo. Mas, para além disso, há o trabalho da confessionalidade, onde a capelania, então, também tem um protagonismo. Para nós católicos, as escolas são comunidades educativas, são espaços educativos. E quando nós falamos em comunidades educativas e espaços educativos, nós entendemos que todo ato, que todo gesto, ele educa, ele forma, ele acolhe. Eu acho que uma das grandes virtudes de um país, de uma nação, é a pluralidade. Então, a possibilidade de que o cidadão, de que as famílias escolham um modelo de ensino que mais esteja de acordo com as suas convicções, faz um bem para o país. Então, as escolas confessionais, elas nunca se colocaram, ou não deveriam se colocar, pelo menos no nosso entendimento, elas não se colocam como concorrentes a qualquer outro modelo de ensino. Elas são específicas, elas têm um determinado ideário
e reproduzem ele, e as famílias que entenderem que isto é o que elas buscam, para isso essas instituições estão aí.